Metamorfose de Ovídio, livro 6, o trágico, livro 7, o aventureiro, e também um pouco trágico, depois da vinheta. Então vamos lá, estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Tadeu Gonçalves, tradutor de Metamorfose do Ovídio, saiu pela Penguin e Companhia, nosso livro obrigatório da leitura coletiva do Desafio Livrado 2024, e continuamos a leitura coletiva com os livros 6 e 7 desse grande compilado aqui de tudo, né? Um livro sobre tudo, né? Todas as coisas, né? Impressionante. Cara, o livro 6, estava falando pro Rodrigo, assim, as coisas me descaralhou, assim, porque as coisas mais terríveis que eu já li na minha vida é esse livro 6, Metamorfose, cara. Eu nunca li nada tão grotesco, tão trágico e tão assustador, cara, quanto esse livro 6. Assim, eu fiquei, tipo, deu umas horas que deu um teto preto, assim, eu fiquei branco de ler, cara. Eu fiquei, pô, a parada parece filme do Eggers. A parada é muito tétrica, cara. A parada é muito, assim... O que, cara, você fica vendo isso aqui, o que é a história de Édipo perto disso aqui, cara? Faz Édipo parecer um ursinhos carinhosos, velho. Essa parada é muito impressionante, né? Tem umas coisas bem terríveis aqui. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas muito legais, muito bonitas. Por exemplo, a história da Niobe, que é uma das minhas favoritas no livro todo. Essa história é bonita, essa história é horrorosa, cara. Essa história é tenebrosa, mas enfim, é uma história, né? É um clássico que também já aparece no Homero. A Niobe é muito famosa, né? Que ela é filha do Tântalo, que também já apareceu lá no Inferno no livro anterior, porque ele deu carne humana para os deuses. O Tântalo é um dos primeiros a fazer banquete com carne humana para testar os deuses. E todos eles comem, menos se não me engano é a Ceres, porque ela estava... a Ceres, porque ela estava chateada porque não tinha perdido a Proserpina. E ela está distraída e come um pedaço do filho do Tântalo, que é o Pélops, que é irmão da Niobe. E aí, quando os deuses percebem, ficam revoltadíssimos e tal, matam o Tântalo e jogam ele no Tártaro para sofrer um dos castigos mais terríveis que tem, que é ficar o tempo todo com fome e com sede, dentro de um lago, embaixo de uma árvore, com frutos que ele não consegue pegar nunca, e aquela água ele não consegue tomar nunca. Então a Niobe ela já tem uma genealogia meio ruim, assim, né? Já nasceu do cara errado, e ela se orgulha muito de ser filha do Tântalo, aqui nessa história. Ser filha desse cara terrível, assim. E ela é um exemplo de uma coisa que para os antigos, na mitologia, na literatura da antiguidade também, é um clichê, né, que é você ser punido por uma transgressão, por um excesso, por uma soberba, uma hybris, né, como eles chamam, uma soberba exagerada. No caso dela, porque ela acha que ela é muito mais afortunada, muito mais feliz do que a deusa Latona, a Aleto, grega, que é mãe do Apolo e da Diana. Porque a Latona só tem 2 filhos e ela tem 14. Então, é uma coisa tão sem noção, que ela rejeita o culto, mas não só rejeita o culto à Latona, ela humilha a Latona, ela se revolta contra a Latona, e a Latona, coitadinha, fica chateada, muito triste, vai falar com os filhos, com Apolo e com a Diana: você tem uma mulher aí que está me ofendendo muito. Não precisa nem falar nada, que a gente vai lá resolver. E eles vão lá e matam todo mundo. 14 pessoas. Junto com a hybris vem a Nêmesis, né? Enfim, exatamente. Essa mas não é simplesmente foi lá e matou os 14, porque daí tem uma cena também muito tenebrosa deles todos morrendo. No meio, entre a morte dos 7 filhos e das 7 filhas, tem o suicídio do marido dela, que é uma história importante também, porque ele é um dos... como que é o nome dele, que eu já esqueci? Eu gosto tanto da história, mas eu esqueço. Ele é famoso porque ele construiu as muralhas de Tebas com o canto e com a música da lira dele. Ele é um daqueles, como Orfeu na antiguidade, um desses poetas demiúrgicos, né, que fazem as coisas com a poesia e com a música. E ele vê os filhos todos morrendo de um jeito horroroso, se mata. Anfion é o nome dele, eu tinha esquecido. E aí depois as filhas, já se lamentando pela morte dos irmãos todos,
vão sendo também mortas uma a uma com flechas do Apolo e da Diana. Entre súplicas e pelo amor de Deus. Até que chega um momento em que ela fala assim, não, mas eu ainda tenho mais do que você, Latona, então ainda sou mais feliz do que... Tipo, ela não consegue calar a boca. Tipo, para, sabe, já deu, não, você não. Aí chega, quando tem uma só, fala, não, então me deixa apenas com uma. E os deuses ficam tipo, claro que não. Claro que não, exato. Pra quê? Pra você continuar contando vantagem, né? Enfim, não vamos fazer isso. Então, mas é uma história muito bonita, porque é trágica, e ela talvez paradigmática dessa coisa mesmo você tem que respeitar os deuses, então você não pode chegar falando essas coisas. Exato. O que acontece é terrível. Soberba, enfim, né? E aí, nessa toada de você respeitar os deuses, segue-se a história dos lícios, né? Enfim, que é uma história também, assim, essa já é um pouco mais engraçadinha, talvez seja a única que seja um pouco engraçada dentro desse livro inteiro, né? Que, enfim, que a Latona tá ali com sede, ela vai beber no rio, e aí a galera que mora ali no lago, né? A galera que mora ali em volta do lago fica tirando onda com ela, assim, que aparentemente a Latona não tinha muito respeito, assim, entre as pessoas, não conseguia muito, né, ninguém levava ela muito a sério, assim. Ela foi beber, a galera ficou tirando onda, e falando, não vai beber, daí os caras jogam lodo no lago, mexe toda a água pra mexe a água, fica toda enlameada, e aí ela fica puta e transforma todo mundo em sapo e obriga todo mundo a viver naquela água toda enlameada ali agora pra sempre e tal, todo mundo, os lícios viram sapo. Nisso a gente tá ouvindo a história famosa dela de que quando ela foi parir, também porque eram filhos do Júpiter, a Juno ficou revoltada e não permitia que ela parisse em nenhum lugar, então ela estava numa espécie de exílio perpétuo e ela só ia conseguir parir quando ela chegasse na ilha de Delos, e a ilha de Delos que depois é a ilha do oráculo de Apolo, do oráculo délfico. Até o momento em que ela vai parir, era uma ilha flutuante que não tinha um lugar definido, né? Então ela só vai finalmente parir quando a Latona encontra, se não me engano, uma oliveira, não me lembro agora, onde ela vai poder finalmente ter os deuses lá, o Apolo e a Diana. E até ela chegar nesse momento tem toda uma peregrinação, e uma das coisas que acontecem é isso, né? Dela estar com muita sede e recusarem a ela a água. E essa é uma cena que a ecocrítica, imagino, deve se interessar bastante por essa passagem, porque nessa passagem a deusa, ela é uma deusa, Latona, a Leto. Ela olha para esses caras que são camponeses da Lícia e fala assim, não, está no verso 340 e pouco, a rústica turba proíbe, ela está com vontade de tomar água. Aos vetantes a deusa, água negais? O uso das águas é bem coletivo. Olha só. A natureza não fez privados, o sol nem os ares, nem as tênues ondas, são públicos bens que procuro. Mas, suplicante, vos peço que deis. Então ela reclama, fala, não, isso aqui é público, a água, sol, essas coisas não pode privatizar. Não pode privatizar. Mas ainda assim, vos peço, súplice, que me deis essa água. E eles não dão. Enquanto fala, ela diz, seca minha boca, seca a garganta, mal a voz vai achando suas vias. Mero gole de água será como néctar ou como vida sorver. Vossa água para mim será vida. E eles simplesmente se recusam e por isso ela os transforma em rãs. Enfim, história linda, né? Enfim. A gente esqueceu de comentar no anterior, também tem as séries que tá com fome, sede, e aí tem uma velhinha que dá uma papa bizarra pra ela, que é tipo uma polenta doce, um negócio esquisito pra ela tomar. E ela tá tomando porque ela tava com muita fome, muita sede, e aí tem um molequinho do lado, e ele olha pra ela e fala assim, deusa gulosa, alguma coisa assim. E ela fica puta com ele e transforma ele numa lagartixa. Chama Ascalafo, o menino. Do nada, simplesmente do nada, aparece uma história como essa. Essa aí é tipo, nessa altura do campeonato, é tipo aquela cena, aquela parte do Cidade de Deus, assim, que tem tanta gente morrendo, que aí o Zé Pequeno tá de saco cheio porque um amigo dele não para de falar, ele dá um tiro na cara dele e segue o baile. É esse nível, assim, já banalizou a parada metamorfose. Mas agora, nível, assim, meio que sem tirar tanto sarro, é interessante olhar para essas histórias curtas que são enxertadas no meio, especialmente de um livro 6, como esse aqui, que é tão terrível, né? Como elas servem às vezes para variar o tom narrativo. Tem uma coisa de tipo, tá pesado demais, vou contar essa história aqui agora, de como os lícios viraram rãs. É interessante, porque ele dá um respiro pra gente, porque o que vai começar depois talvez a mais terrível de todas as histórias. Né, que é o Tereu, a Prócne e a Filomena, que aí sim são humanos, né, são pessoas aí de carne e osso, enfim. Rei. Que é o rei casado, né, o Tereu é casado com a Prócne, e a Prócne tem essa irmã, que é a Filomena. Filomela, é verdade.
E aí, bicho, é assim... Bom, vamos contar, né? É muito spoiler, né? Talvez seja legal deixar as pessoas lerem e não contar nada. Tá certo, acho que não vou contar nada. Né? Acho que não vou contar a gente só nada. vai falar o seguinte, é a história mais terrível que tem aqui. É mesmo? Eu não acho. Fica pior do que isso. É que bom, cara, saber Acho disso. que não fica pior do que isso. Até dá depois, eu não ia aguentar. Que essa vai aqui... ter mais 9 livros depois do livro 6 pra você se recuperar do que tá acontecendo aqui. Porque essa aí eu fiquei tonto de ler, cara. Eu fiquei tipo, nossa, velho. Isso aqui é muito... É pesado. É muita barra pesada, assim. É muita bad vibe. Mas ela envolve também, assim, pra dar uma explicada no motivo pelo qual ela é uma história muito importante pro livro 6... Ela envolve mais uma situação de banquete de carne humana. A gente tem algumas poucas dessas na antiguidade, é um tabu severo para eles. Começou lá com o Licaon, né? Começou com o Licaon, tem a história do Tântalo, que já foi mencionado no mesmo livro 6, porque é o pai da Níobe. E aqui tem essa história, né, do pai comendo carne humana do filho. A gente falou que não ia contar a história, mas enfim, vamos contar. Que também... já apareceu na mitologia e também na tragédia, retratada no mito que aparece na tragédia, especialmente numa versão que sobrou pra gente de uma tragédia do Sêneca, que chama Tiestes, que é uma história também do Tiestes e do irmão dele Atreu, que é o pai do Menelau e do Agamemnon, que são os reis que vão para Troia, né? O Agamemnon, o rei de Troia, o rei dos reis dos gregos que leva a expedição contra a Troia, e o pai deles, o Atreu, cometeu também um crime semelhante, dando os filhos do Tieste para ele comer num banquete canibal, que ele não sabia, claro, que estava comendo os próprios filhos. Então essas cenas são muito, muito impactantes para eles. Envolvem um tabu terrível, que eu imagino que seja um tabu em praticamente todas as sociedades humanas, e que, nesse caso, por conta dessas costuras narrativas, a presença do Tântalo aqui, a história do Pélops, que aparece depois também, que é justamente o irmão da Níobe, que foi consumido pelos deuses num banquete, que depois foi restaurado à vida, e só não se pôde restaurar o ombro dele, porque a Ceres tinha comido, colocaram um pedaço de marfim no ombro dele. Então essas histórias vão meio que circundar a história principal do livro 6, que é essa do Tereu, da Procne e da Filomela. E no final eles viram aves, e essa é a explicação de por que a andorinha e o rouxinol são como são. Tem outras versões antigas de mitos de origem dessas aves que dão conta também dessa diferença, de uns que vão morar nos tetos das casas humanas, outros que voam para fora e todo o resto. Mas enfim, acho que é legal também a gente deixar... Você botou uma nota de rodapé bem generosa sobre nesse sentido aqui, né? Para explicar, inclusive, porque Filomela, que é o nome da moça, da irmã que é morta pelo Tereu, é o nome do rouxinol, né? do pássaro de canto belo e triste. Então fica como sugestão de leitura, e a gente faz aqui só um aviso, é terrível. É terrível mesmo, é bom. Eu acho que o livro 6 ele meio que circunscreve tudo isso, né? Tem brevemente a história da Aracne no começo do livro, que a gente não mencionou, mas também é muito... Eu quero contar a história da Aracne. Pode falar então. Porque eu tinha esquecido que estava no começo do livro 6. Porque daí, claro, o 6 vai encerrar com uma breve história do nascimento do Cálais e dos Etes, que são os filhos alados do vento Bóreas, com a Eurítia, que é o Bóreas, que é citado lá no livro 1, né, na origem dos ventos. É um vento importante, né? E esses dois meninos, que são os filhos do vento também, que têm asas, eles são 2 dos membros da expedição dos Argonautas, que é justamente o gancho que vai ligar o livro 6 ao livro 7 para falar dos Argonautas, que é o livro da Medeia e do Jasão. Mas a história da Aracne eu acho bem legal, acho importante contar. Pode falar. Porque o tema dela, junto com o tema da história da Níobe, é a híbris também, né? A transgressão. E nesse caso, uma transgressão que é mais ou menos justificada, porque a Aracne é uma tecelã mortal, muito experiente, muito poderosa, muito incrível, e aprendeu sozinha, né? Uma arte que ela aprendeu com a família, de plebeus. A gente lembra da história do Acetes também, falando que veio do nada, o pai era pescador, e ele aprendeu tudo sozinho, não tinha sido beneficiado por nenhum tipo de herança e tal. A segunda pessoa de origem humilde aí que aparece nas Metamorfoses junto com a Acetes, né? Exato. E um pouco diferente do Acetes, a Aracne vai ser punida por essa capacidade que ela tem de tecer, né, com o tear, porque ela, um pouco por conta dessa super
capacidade que ela também tem um certo grau de arrogância e transgressão e híbris aqui, no modo como ela se considera melhor do que todo mundo, inclusive do que a Minerva. E aí não dá, né? Você chegar e falar que você é melhor do que o Deus, a deusa nesse caso, dá problema. A deusa se disfarça, vai até lá para tentar convencê-la a aceitar que a Minerva é melhor. E ela fala que é melhor que ela, que vai fazer outra coisa, eu sou melhor do que ela, faço o que eu quiser. E a Minerva fica brava e fala, não, eu sou a deusa Minerva, estou aqui agora. Vamos fazer uma competição de tecelagem. Exatamente. A gente teve competição de histórias ali das musas no canto 5, no livro 5. E agora vai ter essa competição maravilhosa de tecelagem, né? Porque se você olhar em detalhes para a narrativa que o Ovídio faz das duas obras produzidas, enquanto elas produzem, já é muito lindo. Porque tem uma torcida em volta e tá todo mundo vendo como elas são hábeis, lançando as lançadeiras e mexendo com a parafernália toda do tear. E a descrição daquilo é toda muito bonita e muito vívida. E o narrador faz questão de dizer que as pessoas se interessam mais, às vezes, pelo processo do que pelo produto. As pessoas gostam de ver a Aracne trabalhar. É muito bonito isso. Entendi. E a descrição que o narrador faz das duas obras de arte produzidas, que são pictóricas, né, que são, enfim, são... como é que a gente chama? Painel? São tecidos, não. Tecido. Como é que é esse resultado do tear aí? Isso, enfim, um panão. O resultado dessas obras que são pictóricas, são feitas através da arte da tecelagem, é descrito poeticamente pela literatura. Então ele está fazendo êcfrase, que é a descrição literária. Êcfrase. Pô, ensina isso pra gente, fazendo um favor. A êcfrase é uma descrição de uma obra não literária, de uma obra de arte não literária através da literatura. Olha só. Então se você está no escudo de Aquiles na Ilíada, né, o poeta vai descrever aquele escudo com tantos detalhes, é tão maravilhoso, parece um filme, é impressionante e com tantos detalhes que ele consegue descrever através da literatura que se você estivesse olhando para aquilo você não ia achar tão maravilhoso. Entendi, interessantíssimo. E esse é um tipo de recurso literário comum, né? Você vai falar de um outro tipo de obra de arte através da literatura. O poeta vai fazer isso para mostrar como ele é bom em fazer, né? Porque esse é um tipo de dispositivo para você mostrar a sofisticação verbal. E ao mesmo tempo, ao descrever as duas obras, a da Aracne e a da Minerva, ele consegue mostrar claramente que a da Minerva é meio blé, assim, tipo, ela pinta lá os deuses, né, e coloca umas oliveiras em volta. O negócio ficou bonito e tudo mais, mas a Aracne, quando vai fazer, ela narra uma dezena, ou mais, acho que mais do que, sei lá, não lembro quantas agora, várias histórias de mulheres ou deusas ou ninfas violentadas por vários deuses. Primeiro o Júpiter, depois o Netuno, depois o Apolo, depois o Baco. Em histórias que são, ao mesmo tempo, de denúncia. Todas elas são histórias de violência cometida por um deus masculino com relação a uma figura feminina. E todas são muito mais detalhadas e, imediatamente, quando ela termina, todo mundo olha e dá o prêmio para a Aracne, fala, muito melhor mesmo, maravilhosa esse seu tecido. A sua história narrada, a sua obra de arte é muito melhor do que a deusa fica revoltada e pega e quebra o negócio na cabeça da Aracne. Então, assim, uma cena que é também meio tragicômica, e a Aracne fica muito ofendida com aquilo e se enforca. E ao se enforcar, a Minerva fica com pena dela e transforma ela numa aranha. Porque a aranha vai passar o resto da vida tecendo coisas maravilhosas e incríveis com a sua própria arte, né? Então, assim, para além desse fato de que, primeiro, a Aracne não deveria ter questionado a capacidade da Minerva, porque você não faz isso com Deus, você respeita, né? Mas, por outro lado, ela era de fato melhor do que a Minerva. E ao vencer, a Minerva não suportou a derrota e, enfim, né, também acabou gerando essa punição muito mais terrível do que deveria ser. Mas o mais interessante mesmo é olhar para essa figura da Aracne como uma figura do tipo, ela está produzindo uma obra de arte maior do que os deuses. E ela está tentando denunciar coisas através dessa obra de arte. Então tem, por exemplo, tem pesquisadores que tentam olhar para a figura de Aracne como uma espécie de projeção do poeta dentro do próprio poema, do próprio vídeo. Como você está ali contando várias histórias
de excesso de abuso de autoridade, de violência extrema, de poderosos que não sabem se comportar e que não sabem exercer o poder de maneira adequada e que sempre cometem mais violência do que deveriam, e a Arachne está fazendo a mesma coisa, e por isso ela é punida. Não porque ela denunciou, mas ela é punida por alguma outra coisa, por um erro. Entendi. O tema da tecelagem vai reaparecer lá na Filomela, né? Tem um ponto nevrálgico ali na história. Mas eu queria te perguntar assim, que tipo de efeito você acha que surge quando você contrapõe essa hubris maior, que é o caso da Arachne, com essa menor da Niobe, né? Quer dizer, o que está por trás desse contraste ali para você, na sua visão? Eu não acho que para os deuses tem maior ou menor. Porque uma coisa é você se gabar, você, enfim, né, ter um negócio... Você se gabar de fazer alguma coisa melhor do que os deuses já é hibris, e acho que para eles não tem... É desmedida, né? A tradução de hibris em português. Você passou do limite. Entendi. E aí, eu acho que a da Niobe também é bem grave. Porque você não pode ofender uma deusa. Então, tem outros exemplos de desmedidas quando mortais se consideram melhores do que os deuses em outros aspectos. Sei lá, sou mais bonito do que o deus tal. Tem aqui um caso, se eu não me engano é no 6, do sátiro Márcias, que também desafia o Apolo para um concurso de flautinha. Isso eu não lembro. A história é contada muito rápido, a história do Márcias é contada... tá aqui, Márcias e Apolo, tá certo. Porque ela também é uma história muito famosa, e esse é um daqueles momentos em que o Ovídio aproveita e fala assim, todo mundo sabe essa história aqui, então eu vou contar ela de um modo muito alusivo, muito rápido, para mostrar como eu tenho a capacidade de narrar coisas ou com o detalhe mais esmiuçado possível, ou de maneira muito en passant, e fazer as pessoas reconhecerem essa história. Mas a história do Márcias é muito louca, porque ele perde para o Apolo nesse concurso de flauta, e o Apolo, como punição por ele ter se considerado eventualmente superior a ele na arte da flauta, sei lá o que eles estão tocando, lira, alguma dos instrumentos musicais ali, ele esfola o Márcias vivo e arranca os pedaços todos dele. Isso, se eu não me engano, está no 6 também, né? Tá aqui mesmo. Você vê, o 6 é um livro de desgraças e desmedidas. Entendi. Tem a Arachne, tem o Márcias, tem a Niobe, tem a Procne e Filomela, que não é exatamente uma história de hibris, porque não envolve divindades, mas envolve, por outro lado, uma figura mortal que é talvez aqui mais terrível do que os deuses, que é o Tereu. Que é o Tereu, exatamente. Bom, interessantíssimo. Então, a gente fecha esse livro 6 com essa história do Tereu e da Filomela, que é completamente cabeluda, assim, e que vai... depois tem a breve menção ao Bóreas e Euríte aqui, né? No final do livro, e daí dá origem ao livro 7. E aí no livro 7, então, a gente também tem outra história muito clássica, que você estava até me falando, que é do Jasão e os Argonautas, né? Com a coisa lá do velo de ouro, aquela coisa toda, que também tem o seu próprio fandom aí. E você fala que o vídeo que vai contar então essa história pela perspectiva da Medeia, né? E você estava falando que você gostava desse monólogo da Medeia aqui com relação ao Jasão, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque realmente o que você estava falando aqui antes do vídeo começar estava bem interessante, né? Sobre esse fluxo de consciência dela, né? Bom, primeiro, assim como o Perseu, depois o Hércules vai aparecer também, Teseu, desculpa, eu ia falar Tereu, o Teseu, os Argonautas e a caçada do Javali da Caridônia, que vai aparecer mais pra frente também no livro, o ciclo dos Argonautas e o ciclo tebano são ciclos de histórias, como que, sei lá, se a gente estivesse falando aqui desse o MCU, né, Marvel Cinematic Universe, daí você tem os Vingadores, daí você tem os X-Men, não sei o que. Os Argonautas são os Vingadores deles aqui. Tem vários caras que são tipo muito poderosos que estão ali no meio. Cada vez que alguém conta a história, você vai ter um poema inteiro sobre isso, que é do Apolônio de Rhodes, que é as Argonáuticas. É um poema épico bastante longo também, contando uma versão das Argonáuticas, dessas viagens do Jasão e das aventuras. Cada vez que você tem alguém contando essa história, você tem uma configuração diferente de grandes heróis que estão lá. Então, tem uma versão que o Hércules está junto, e assim vai. Você tem esses pequenos grupinhos de heróis que fazem parte de um ciclo e não de outro. Às vezes é o pai de um, tá na história, tá aqui, tá ali. Então tem um negócio bem interessante. E como todo mundo gostava e falava da história dos Argonautas, em vários outros poemas,
o Ovídio faz aquilo que ele gosta de fazer, que é pegar essa história que todo mundo conhece e contar de um outro jeito. Todo mundo também conhece a história da Medeia e do Jasão na Antiguidade por conta das versões das tragédias. Né? Tem a tragédia do Eurípides, a Medeia, e tem também uma tragédia do próprio Ovídio, uma Medeia que se perdeu, mas que se sabe que ele escreveu, que ele compôs uma tragédia com esse tema. Então ele já tinha tratado disso. No outro livro dele chamado Heroides, que são cartas poéticas de heroínas mitológicas para os seus amantes ou maridos, ou que em geral abandonaram essas mulheres e elas estão se lamentando para eles. Tem carta da Medeia para o Jasão. Enfim, o tratamento do tema varia de autor para autor, de gênero literário para gênero literário. Então aqui, como ele está narrando, e ele está narrando histórias de transformação, ele vai fazer, a perspectiva dele aqui vai ser outra. Começa com a Medeia se apaixonando pelo Jasão, que é esse estrangeiro que vem até a terra dela, que está nos confins do mundo, né? Ela é uma estrangeira, uma bárbara, está numa região muito afastada para o mundo mítico grego, para recuperar esse velocino de ouro, né? Essa pele do carneiro lá e tal. Então, quando a gente vê a história, ele já chegou lá. E ela acabou de se apaixonar. E ela faz esse longo monólogo no começo do livro 7, falando consigo mesma, né, em discurso direto, porque a gente ainda não tem um recurso literário narrativo adequado para tratar as coisas nesses termos, mas ela está falando consigo mesma, que eu chamei de monólogo, porque ela está falando em discurso direto, mas de um jeito que se parece muito com os monólogos de grandes heroínas trágicas, na tragédia ática e na tragédia dos romanos também, nas tragédias romanas. E esse é o tipo do monólogo em que a gente vê, durante o discurso da personagem, uma espécie de percurso de uma psique conturbada. Ela está sofrendo muito por amor, ela acabou de perceber que ela está apaixonada, e ela não sabe o que fazer, porque se ela vai embora com Jasão, que é um estrangeiro, ela tem que largar o pai, que é o rei. Ela é neta do Sol, e ela é filha do Eetes, que é o filho do Sol. Ela é sobrinha da Circe, que é uma feiticeira famosa na Antiguidade também, que é filha do Sol, que está na Odisseia. Então ela não é qualquer pessoa, ela é uma figura real ali, uma figura com poderes mágicos muito grandes, mas ela de repente se vê subjugada pelo amor. Então ela fica oscilando e pendulando nesse discurso, indo, falando coisas como eu vejo aqui, eu acho isso maravilhoso no comecinho do livro 7. Onde? Verso 20. O desejo para um lado, a mente para outro me guia. As melhores vejo e aprovo, mas coisas piores persigo. Então, aqui eu tento reproduzir o latim que é também sintético, assim, né? Eu vejo coisas melhores, mas eu vou atrás das piores. E aí ela decide nesse longo monólogo que ela está apaixonada, não aguenta, não sabe o que fazer, mas ao mesmo tempo ela tem o dever familiar, o dever do pai, da casa, da terra dela, e vai pendulando até o momento em que lá no 30 e pouco ela diz que dentro de mim está o Deus máximo, grandes coisas não deixo, grandes coisas persigo. Então ela se decide, eu vou então embora com ele, porque eu não estou deixando as coisas grandes aqui da minha terra, meu pai, meu irmão, minha tia, não sei o quê, mas eu estou na verdade perseguindo coisas maiores, né? Então ela está de novo numa dicotomia complexa, e até o final do monólogo, em que depois de terminar de falar, o narrador diz, no verso 72, terminou de falar, e diante dos olhos pudor, retidão e piedade apareceram. O desejo vencido já dava as suas costas. Então aqui ela decidiu. Né? O desejo vai embora, o que sobrou é o pudor, a castidade, a retidão. E aí logo depois aparece o Jasão na frente dela. Acabou. E ela fala, foda-se, retidão. Eu vou embora com esse cara. Então, qual que é o feminino de escravoceta? Pensar nisso aqui, aí tipo isso, né? E aí o que acontece? Tudo aquilo que é tema super aventureiro das viagens do Jasão, é a conclusão, a auge da história toda, né? Dele ter que lutar com o dragão, com aqueles terrígenas que são semeados no solo, que são guerreiros que nascem do solo, como aconteceu lá com o Cadmo. Tudo isso, domar os touros que lançam fogo pelas ventas e não sei o que, ele vai conseguir fazer porque ela ajuda. Porque ela é dona das artes mágicas. Mas o narrador vai contar isso de um jeito bem rápido. Porque esse não é o foco da história aqui, né? Interessante vai ser, ele finalmente ganha,
E ela, completamente apaixonada, resolve ir embora com ele. E a história passa para um foco que é, bom, o que é capaz Medeia, né, do que é capaz Medeia com as artes da feitiçaria dela. Então a gente vai ver. Quando eles já estão felizes juntos, ela vai propor, porque o Jazão está preocupado que o pai dele está ficando velho. O pai dele chama Ezão. Ezão. Tinha esse problema com criatividade de nomes, pessoal. O Ezão está ficando velho, o Jazão está chateado e fala, nossa, Medeia, você é uma feiticeira, não é? Eu sou. Por que você não me deixa mais velho, pega os meus anos e passa para o meu pai? Ela fica tipo chocada, fala, nunca ia fazer uma coisa dessa com você. Eu posso deixar ele mais jovem, mas eu não vou tirar os seus anos, não vou deixar você mais velho. Pra quê? E aí ela faz um puta com feitiço. É que ele fica descrevendo o feitiço. É maravilhoso, toda a viagem geográfica que ela faz voando num dragão para colher as ervas todas em várias partes do mundo, não sei o que, é lindo, maravilhoso. E ela consegue transformar, de fato faz o Ezão rejuvenescer, né? Faz uma poção num caldeirão e mata ele, joga ele lá dentro, troca o sangue dele, tira o sangue velho dele, coloca a poção dentro e ele fica jovem. Maravilhoso. Então ela decide fazer isso com quem? Com o Pélias, que é o irmão do Ezão, que tinha postulado o trono, usurpado o trono que era de direito do Jazão, né, que era do pai dele, do Ezão. E para fazer isso ela convence as irmãs, as filhas do Pélias, que ela tem essa poção, e elas falam, nossa, que massa, vou usar no meu pai. Não, mas peraí, vocês vão ter que ajudar a fazer. Tem que matar o pai. Tem que matar ele, degolar, tirar picar ele em pedacinho, não sei o que, depois ele joga no caldeirão. Aí ela joga e fala assim... aí não deu certo. Exato, deixa Tudo ele morto isso lá. acontece antes do narrador, em, sei lá, 3, 4 versos, descrever o auge narrativo da tragédia do Eurípides, que também deveria ter sido o tema da tragédia do próprio Ovídio, que é a infidelidade do Jazão e o filicídio que ela comete, matando os 2 filhos para se vingar do Jazão. Então, isso que é assim, o auge climático maravilhoso dessas tragédias, né, porque é o grande paroxismo do sofrimento. Você vê uma versão, por exemplo, do Lars von Trier, dessa cena, na Medeia do Lars von Trier, é uma das coisas mais tenebrosas que você pode ver na sua vida. Ele passa batido. Isso aqui eu já... Ou porque ele mesmo já tinha falado disso na tragédia dele, ou porque todo mundo já sabia. Então ele está tentando mexer com expectativas, né? A história que ele vai contar é outra. Claro que ele vai passar pelos lugares comuns das versões todas da história da Medeia, né? Entendi. É por isso que eu acho interessante o modo como ele trata esse tema aqui no livro 7. E é interessante também porque muda um pouco o jeito dele contar as histórias, né? Até agora ele estava falando de metamorfoses, várias coisas transformadas em outras coisas, tinha mais ou menos uma união temática, né? A gente viu que o livro 6 ali está cheio de temas de transgressão, de soberba, de hibris e tragédia, e aqui vai ter uma coisa que vai flertar com as aventuras dos Argonautas, mas vai contar a história fundamentalmente da Medeia. Tem poucas metamorfoses no livro 7. Tá certo. Bom, e aí, depois de algumas poucas histórias aqui, entra a história do Teseu. Não sei falar. Do Teseu, exatamente. Do Teseu e depois dos Myrmidões ali, né? Enfim. É muito bonito isso aqui, só um detalhe, né? Como é que é o nome dessa letra aqui? É um xi. Myrmex. Eu deixei em grego, né? É. Devia ter transliterado. Myrmex. E aí, depois da Medeia quase fazer o Teseu ser morto pelo pai, fica ali, né? Egeu, os nomes também todos muito pouco criativos. Teseu, Egeu, Ezão, Jazão, tá certo. É bom que ajuda, porque é muita gente pra lembrar, né? Então, meio que, mas o Perseu, por exemplo, não é irmão do Teseu nem do Egeu. Mas algum minimonismo existe aqui. E eles são, veja, a gente passou pelo ciclo de Perseu, que é um grande centralizador assim, de histórias desse universo cinematográfico aqui das metamorfoses, vai para os Argonautas e depois vai para o Teseu. Então tem dá para ver que ele está também tratando de temas dos grandes ciclos míticos dos grandes heróis. Ele falou dos deuses, agora ele está falando dos heróis, depois ele vai falar de mortais, né, de pessoas. Tá certo. Acho interessante olhar para isso aqui também. Bom, como vocês repararam, nesse vídeo aqui tivemos uma transição brusca. Nesse meio tempo eu cortei o cabelo e o Rodrigo trocou de roupa e etc. Vários meses se passaram, porque da outra vez que a gente estava gravando esse vídeo, acabou a bateria.
da câmera. Então a gente agora vai só dar uma concluída nele. Mas a gente estava falando antes, a gente terminou de falar da história dos Myrmidões, e ficou aqui faltando do livro 7 a história de Procris e Céfalo, né? Que é um caso de uma ciumeira incrível, né? E aqui a gente tem, mais uma vez, uma interferência divina, mexendo nos sentimentos humanos, destruindo tudo que os humanos sentem, etc, né? Eu acho legal pensar, eu não lembro quanto que a gente falou dos Myrmidões aí, pessoal que está assistindo, desculpa. Mas o Éaco, que contou a história das formigas que viraram os Myrmidões, que são os súditos do reino dele, na ilha de Egina, ele está recebendo aqui o Céfalo, que é um rei de Atenas, que vem para pedir apoio numa guerra. Né? O Minos, o rei de Creta, está ameaçando guerra contra eles, contra Atenas, e ele vai pedir apoio de Éaco, e agora eles estão na corte. E o Céfalo está ouvindo essa história toda sobre como aqueles soldados se transformaram em soldados a partir das formigas, depois da peste. E aí um dos filhos do Éaco, que é o rei mais velho, olha para o Céfalo e fala assim, nossa, mas que legal essa lança que você está usando. E aí ele começa a contar a história da lança, porque é uma lança mágica. Não, você quer saber a história dessa lança? Eu vou contar a história da lança pra você. Daí ele vai começar uma puta de uma narrativa. Que é muito legal, né? Você falou, envolve muito ciúme, divindades e tal. Mas ela tem uma estrutura que eu acho interessante, porque se der pra gente pensar nas metamorfoses com algum tipo de sequência, assim, 3 grandes partes que a gente pode dividir o poema, ali mais ou menos até o livro 6 a gente está lidando com os deuses, as histórias deles. Depois a gente vai para as histórias dos grandes heróis, né? Então a gente está aqui falando do Minos, que é o cara que vai fazer o labirinto do Minotauro, né? O Teseu acabou de aparecer, e o Céfalo é um desses grandes heróis. As histórias agora são sobre pessoas quase como nós, não são mais os deuses, né? E aí o grande ponto dessa história do Céfalo e da Procris é que eles são um casal jovem muito apaixonado. Só que de repente o Céfalo é muito bonito e a Aurora, a deusa, o sequestra, o que eu acho também absolutamente sensacional. E ele, assim como vários outros homens da mitologia, diz, como é ele que está narrando a história, né, que ele não queria ficar com a Aurora, porque ele gostava muito da Procris, que é a mulher da vida dele, e pediu por favor para a deusa da Aurora, né, a Aurora, libertá-lo. E ela falou, não, beleza, vai lá, só que você vai se arrepender. E aí que tá a coisa toda, né? Porque eles se gostavam muito, mas ele pensa, como assim, vou me arrepender por quê? Quanto tempo ele ficou com a Aurora, não se sabe, mas quando ele volta pra casa, ele tá morrendo de ciúme da mulher dele. Aí ele faz a coisa mais João Kleber que tem. Ele consegue fazer um teste de fidelidade, teste cara. De fidelidade. A mulher dele tava lá sem ele um tempão, sofrendo porque ele tava fora, eles se amavam. E ele pede ajuda pra Aurora, que tinha sequestrado ele, pra transformar a cara dele numa outra cara. Pra chegar em casa e falar assim, e aí gatinho, tudo bem? Você quer ficar comigo? E ela fala, não, eu tenho um marido, eu tô esperando ele chegar, não sei quando ele vai chegar, eu gosto muito dele. E em vez de ele ficar feliz com isso, ele fica tipo, não, mas eu vou insistir. E ele insiste tanto que ele oferece rios de dinheiro pra mulher. Até que ela começa mais ou menos a tipo ceder e ele fala assim, ha! Peguei você, eu sou seu marido. Ela fica louca da vida, com toda a razão. E ela foge para as montanhas, no caso as florestas, e vira uma seguidora da Diana. E a história podia ter acabado aí, mas a quantidade de reviravoltas é gigantesca, né? Porque depois de um longo tempo ela perdoa o Céfalo e volta para casa, já tendo passado por essa vida de ninfa praticamente, né? Caçando com a deusa e tal, e ela volta com esses itens mágicos. Mas o sentimento já está metamorfoseado também. Já, porque daí agora eles são um novo casal, ele se arrependeu, ela perdoou, ela volta para casa. E traz presentes, né? Um cachorro maravilhoso que caça qualquer coisa, um cachorro mágico, o Lélape, e uma lança mágica também, que acerta qualquer coisa, se ele lançar ela vai. É quase um videogame, né, o negócio. E aí ele fica muito feliz. Então tem toda uma história do cachorro que começa a perseguir uma raposa também meio mágica, meio mítica, e ele nunca consegue pegar a raposa, mas a raposa continua fugindo. Em algum momento ele vira para pegar a lança para matar a raposa, quando ele olha de novo, os dois viraram pedra. E aí tem uma belíssima escultura descrita no poema dessa cena de caça do cachorro dele transformado em pedra. Sobra só a lança, esse casamento que já está, né, estabelecido e bem, eles voltam a estar bem e tal, e de repente ele começa a se dedicar tempo demais a caçar. Ele agora, né, vai caçar. Ele fica caçando, todo dia ele vai caçar.
que é uma coisa de gente rica, né? Que não tem muito o que fazer, fica caçando o dia inteiro, um aristocrata. E ele caça por horas e horas e horas, quando fica muito calor ele para. E ele fica pedindo, por favor, para um ventinho chegar, né? E ele fala, vem brisa, vem na minha cara, não sei o que. É a coisa mais engraçada do mundo, porque é só o vento, é só a brisa, mas alguém passa e fala assim, rapaz, ele tá... tá com uma tal de brisa, como é que é essa história aí? É verdade. E vão contar pra ela, pra Procris, olha, eu acho que o seu marido está te traindo com uma ninfa, que se chama Brisa, porque ele vai lá pro mato e fica chamando a Brisa. E aí ela passa a morrer de ciúme dele. Então veja a quantidade de reviravoltas para a história chegar nesse ponto final, que é efetivamente trágico, que é quando ele vai narrar o que acontece, porque depois de várias vezes ela começa a ficar muito enciumada e preocupada, tentando saber o que está acontecendo, e um dia ela vai atrás. E quando ela está chegando perto, ele escuta o barulho do mato mexendo, e ele, sem ver o que é, joga a lança, que acerta qualquer coisa, e quando ele olha, a lança matou a mulher dele. Massa. Eu gostou dessa parte aqui que você acabou de narrar, porque você usa uma palavra que eu gosto muito, que é blandícias. Blandícias. Cara, eu adoro essa palavra, cara. Blandícias é muito bonito. Enfim. Na cena final, muito, muito, muito trágica, ela, naquela cena de últimas palavras, né? Aquele último suspiro, ela pede, por favor, para ele não a substituir no leito com a Brisa. E aí ele entende o que aconteceu, né? Esse grande engano. E ele está narrando tudo isso para os filhos do Eco, daí o livro acaba com essa cena muito triste, na verdade, né, dele narrando essa história de amor, que é uma história muito bem sucedida. E a gente vai ver que o grande tema, efetivamente, aqui, nessas histórias dos heróis, às vezes mais do que aquelas narrativas que a gente já conhece, que são bem famosas, né, dos grandes feitos dos heróis, o grande tema é o amor mesmo, e como ele vai modificando as histórias entre as pessoas, e nesse caso aqui de um jeito muito trágico, né? Que eu achei essa parte que você estava falando, que ele fala assim: Brisa, eu me recordo, vem, eu cantava, e penetra nesse peito, me ampare, caríssima, e como costumas vem, alivia os calores que a mim agora consomem. E daí passa aqui, não sei quem por ambíguas palavras engana os ouvidos e pensando que a Brisa, por mim tantas vezes chamada, fosse um nome de ninfa, achou que eu amava uma ninfa, logo o delator temerário do crime, fingindo, vai até Procris e narra com língua os ouvidos sussurros. Crédula coisa é o amor, sentido tal dor desfalece como a mim se narrou. E aí ele está contando e ele tem que falar que alguém contou para ele, né? Exato. Porque ela desmaiou, mas ele não estava lá para ver. E esse é um ponto também que a gente vai ver que quando essas narrativas em primeira pessoa começam a acontecer, a partir ali do livro 8, na próxima semana, tem um pouco dessa coisa dos narradores começarem a tentar justificar as fontes de informação, porque já tem gente falando assim, não, mas essa história aí é meio... né, parece que está mentindo, é coisa de pescador, tal. Será que é verdade esse negócio? Eles, não, mas eu ouvi alguém falar de verdade, isso aconteceu. E eles começam a tentar fazer uma fundamentação para tentar alcançar algum grau maior de realismo, porque a gente já não está mais lidando só com histórias de deuses, né? A gente está agora começando a ouvir os heróis falando das histórias que eles vão viver. E assim se encerra o livro 7. Maravilha. Então uma das minhas histórias favoritas do Céfalo e da Procris. Da Procris, muito bom. Isso aí, galera. Então terminamos por aqui. Ficamos aqui então com esse remendinho mais rápido que a gente gravou. Esse remendinho para vocês não poderem perder lá as questões do livro 6 e 7. Ficamos por aqui. Logo voltamos com a mesma roupa sobre os livros 8 e 9. Tá bom? Enquanto isso, se inscreva no canal, ajuda a gente lá no Catarse, comenta o que vocês quiserem, dê um joinha aqui. E comentem o que vocês estão achando da leitura, eu vi que vários de vocês estão acompanhando. Então continuem comentando aqui, até para incentivar o Rodrigo a vir aqui e gravar mais vezes com a gente. Tá bom? Um abraço e tchau.